O tema da aula de hoje será sobre artrose, osteotomias e alguns aspectos da osteonecrose também. Basicamente, as deformidades angulares do joelho adulto têm várias etiologias. A mais comum é a pós-traumática, após fraturas, luxações, lesões ligamentares. Os tumores, as infecções, as moléstias neurovasculares e, por fim, as lesões degenerativas, a artrose, tanto a primária como a secundária, a moléstias autoimunes, problemas metabólicos, etc., levam a deformidades angulares. Essas deformidades se desenvolvem ou no plano coronal ou no plano sagital. No plano coronal, nós temos os desvios em varo e em valgo. No plano sagital, temos o desvio ósseo, quando existe uma deformidade óssea para recurvado ou antecurvado. E quando existe uma limitação na movimentação, poderemos ter uma deformidade em hiperextensão ou em flexão. Abordaremos nesta aula, principalmente, o aspecto do joelho adulto, das moléstias degenerativas, a artrose e principalmente aquelas deformidades que se fazem no plano coronal, isto é, os desvios em varo e em valgo. Basicamente, o tratamento da artrose se divide em conservador e cirúrgico. O tratamento conservador baseia-se em fisioterapia, na redução ponderal, no uso de anti-inflamatórios não hormonais, o uso de hialuronatos ou produtos também fitoterápicos. Quando estes métodos de tratamento falham e existem alterações clínicas e radiológicas, então isso pode justificar um tratamento cirúrgico. Basicamente, o tratamento cirúrgico se faz através dos desbridamentos articulares, por via artroscópica ou aberta, as osteotomias e as artroplastias do joelho. Abordaremos nessa aula aspectos das osteotomias. Basicamente, devemos entender que o alinhamento do joelho se faz através do eixo mecânico e do eixo anatômico. O eixo mecânico baseia-se em 3 pontos, que são o centro da cabeça do fêmur, o centro da articulação do joelho e o tornozelo, numa linha que segue-se com o segundo raio metatarsal. Normalmente, esta linha é perpendicular ao solo, isto é, tem um ângulo de 90 graus em relação à superfície do solo. Já o eixo anatômico, nós temos na tíbia um joelho, num joelho normal, nós temos que a superfície articular da tíbia corresponde a 0 graus em relação ao solo ou tem uma inclinação de 3 graus. Já o fêmur apresenta um valgismo no seu eixo anatômico que varia normalmente de 5 a 7 graus. Uma outra medição interessante que nós temos na articulação do joelho, no plano sagital, é o grau de inclinação da superfície articular da tíbia. Normalmente, nós temos uma inclinação posterior da superfície tibial, que permite que o joelho fique em extensão total, apesar de existir o cajado da tíbia, e essa extensão total se faz através de uma inclinação posterior, chamada também sloping em inglês, que varia de 5 a 12 graus no joelho normal. Os objetivos das osteotomias periarticulares são minorar a dor, corrigir a deformidade, retardar o processo degenerativo, transferir a carga para o lado oposto, esse é o principal objetivo, e diminuir a tensão cápsulo-ligamentar. As osteotomias foram idealizadas inicialmente por Peter Jackson, em 1958, que pela primeira vez publicou o seu trabalho
referindo-se a uma osteotomia realizada abaixo da tuberosidade anterior da tíbia, a osteotomia chamada infratuberositária ou baixa. E, em 1967, Coventry, seguido de Judet, apresentou a técnica da osteotomia proximal à tuberosidade anterior da tíbia, chamada supratuberositária ou alta. As vantagens das osteotomias baixas eram que se realizava normalmente através de uma incisão longitudinal anteromedial, ao contrário da alta, que era através de uma incisão transversal, e a distância entre a tuberosidade anterior da tíbia e a interlinha, a superfície articular, se mantinha a mesma, não haviam alterações. Mas um grande déficit era exatamente na consolidação. Muitos casos evoluíam para retardo ou falta de consolidação, complicando o ato cirúrgico inicial. Aqui vocês têm um exemplo de uma osteotomia de abertura realizada infratuberositária, que evoluiu para uma pseudoartrose, que foi tratado mediante a utilização de enxerto, retirada da síntese e colocação de enxerto, ocorrendo a seguir a consolidação. As vantagens da osteotomia tibial alta, quando nós a comparamos com a baixa, é que ela é realizada numa região mais próxima da deformidade, num lugar onde existe uma grande superfície de contrato entre os ossos que foram cortados, e o osso é esponjoso, então ocorre uma consolidação mais rápida. Além do que, pelos métodos realizados, podemos proporcionar uma compressão dinâmica pela própria força-peso do paciente ou contrações musculares, o que facilita também a consolidação. Geralmente a imobilização se faz por um período curto ou até desnecessário, conforme se verá a seguir. As osteotomias periarticulares altas, hoje, dividem-se em cunhas, aquelas que são realizadas mediante a ressecção de uma cunha óssea de fechamento, isto é, retirada de tecido ósseo, ou abertura, aonde se separam os ossos osteotomizados e esse espaço depois será preenchido por novo tecido ósseo. E assim nós fazemos a correção da deformidade. As deformidades in varo são corrigidas na tíbia, sempre na tíbia. Nós sempre procuramos fazer uma hipercorreção para permitir que a força-peso caia na região lateral, e assim nós teremos um alívio das pressões aumentadas que existem na região vascular. Aqui se vê um exemplo de um estudo panorâmico dos membros inferiores, nos quais nós fazemos um estudo com um esquema que permite dizer quanto que nós vamos corrigir de angulação, e a seguir se faz a ressecção seguida da colocação de agrafes, e assim se consegue fazer uma consolidação. Conforme vocês veem nesse esquema aí, nessa radiografia, usou-se um agrafe de Coventry e com isso obteve-se uma consolidação e uma correção da deformidade. Quando existe uma deformidade em valgo, a correção poderá ser feita no fêmur ou na tíbia, dependendo da etiologia da lesão, da idade e principalmente do grau de deformidade. Geralmente, as osteotomias são no fêmur, raramente são realizadas na tíbia. E nesse caso se evita uma hipercorreção. Nós procuramos fazer um eixo mecânico aproximado do zero, nunca o que se faz normalmente quando o desvio é em varo. Então aqui se tem um exemplo de uma osteotomia realizada no fêmur com a colocação de uma placa do tipo placa de 90 graus, modelo AO, após a osteotomia realizada, medializada, né? Porque aí houve uma ressecção de tecido ósseo medial para se corrigir o desvio em valgo. A osteoartrose do joelho tem várias maneiras de nós classificarmos. A mais comum, a mais popular, ainda é a classificação de Albach, publicada em 1968, que sofreu algumas modificações, das quais a mais aceita são as modificações de Case e Goodfellow, que publicou em 92. Se divide basicamente em 5 tipos, que são a redução do espaço articular, a obliteração
do espaço articular, grau 2. Grau 3 corresponde ao desgaste do planalto tibial, quando vamos medir o afundamento que é menor de 5 milímetros, ou quando um desgaste já é maior, chegando até 10 ou mais milímetros. Neste caso é o grau 4, acompanhado, obviamente, a partir do grau 3, da presença já de osteofitose da região onde existe a artrose. E o último grau, o grau 5, é o mais grave, no qual nós temos associado a uma osteofitose generalizada, geralmente é uma artrose tomando conta de todo o joelho, nós temos uma subluxação da articulação, tanto no plano frontal como no plano sagital, conforme vocês verão a seguir. As osteotomias estão indicadas até o grau 3 da classificação de Albach, onde existe a possibilidade, mediante um compartimento sadio do outro lado, de nós descarregarmos e termos uma cirurgia com uma boa evolução. Então aqui vocês têm exemplos do grau 1 e do grau 2, no qual temos a redução ou a obliteração. O slide do meio mostra um joelho de um paciente que de um lado ele tem um grau 1 no compartimento lateral e no lado oposto, do lateral mesmo, ele tem um grau 2, onde existe já uma obliteração do espaço. Já o grau 3 é aquele onde o afundamento é um afundamento visível, pequeno. Não existe um aprofundamento do côndilo dentro do platô lateral, no caso. E aqui se vê um grau 4, onde o afundamento é bem maior e se observa uma superposição de imagem dos dois côndilos. Então aqui se nota bem a região onde existe o afundamento do platô lateral, o colapso dele e a presença já de uma osteofitose bem evidente, não somente na articulação tíbio-femoral, mas também na patelo-femoral. E por último, nós temos aqui a radiografia de um grau 5, no qual existe a subluxação tanto no plano frontal, do platô lateral subluxado totalmente, como também a gente observa que também no plano sagital existe uma subluxação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Esse é o grau grave, que geralmente é contraindicado se fazer uma osteotomia. Esse caso é fazer uma artroplastia total do joelho. Pensando nos desvios em varo, vamos falar sobre as osteotomias valgizantes da tíbia, cujas indicações são, nos casos de uma artrose unicompartimental, em pacientes cuja idade varia em torno dos 60 anos, geralmente os mais novos nós temos uma tendência a indicar osteotomias, nos mais velhos já uma artroplastia. Pacientes que têm dor após a marcha, com uma marcha mínima de 500 metros e daí começa a dor. Então, nesse caso, já existe um comprometimento da sua capacidade de marcha. Onde o varo é menor que 15 graus, existe uma flexão maior que 90 graus, ele ultrapassa 90, e se tiver uma perda da extensão, essa perda é mínima, menor que 5 graus. E, obviamente, o joelho deve ser estável, pelo menos num dos compartimentos. As contraindicações clínicas da osteotomia tibial alta são as moléstias autoimunes, as alterações arteriovenosas, obesidade, dor quando o indivíduo tem repouso e quando ele tem essa dor e tem mais de 60 anos. Então, daí pensaremos numa artroplastia. As contraindicações radiográficas, então, conforme já é dedutível do que eu disse, são nos casos de panartrose, quando existe uma frouxidão em extensão, onde a flexão é menor que 90, a extensão máxima é menos 10, isto é, tem uma flexão que não permite uma extensão total, e uma perda do suporte ósseo. Nesse diapositivo, eu vou fazer um parênteses para falar um pouco sobre um caso de osteonecrose, que corresponde a essa imagem radiográfica que os senhores veem aqui. A osteonecrose é uma entidade que surge geralmente na 6ª década da vida e que tem uma etiologia discutível. No início se pensava que ocorria uma falta de vascularização espontânea do côndilo, geralmente do côndilo femoral, medial ou lateral, principalmente do côndilo medial, com um estado de reabsorção óssea e formação de uma depressão
geralmente que iniciavam um processo de artrose secundária mesmo. Hoje em dia, pelos estudos com ressonância magnética, que se percebe que nessa região pode ocorrer exatamente não uma simples necrose por insuficiência vascular. Essa insuficiência vascular pode ser o produto de microfraturas por insuficiência, por uma situação onde o indivíduo é portador de uma osteoporose ou uma osteopenia. E ela pode ser desencadeada por trauma, pode ser desencadeada por processos cirúrgicos. Muitas vezes, pacientes portadores de lesões meniscais, já com mais de 60 anos, quando submetidos a uma meniscectomia, pode apresentar um quadro de colapso, um quadro chamado de osteonecrose, que na verdade foi desencadeado por uma pressão aumentada e consequentes microfraturas na região. Ela está contraindicada de ser tratada mediante o uso de osteotomias, porque sempre, pela falta de suporte ósseo na região, vai ser muito difícil nós conseguirmos fazer um alívio do quadro doloroso. No caso de uma osteonecrose, basicamente o tratamento consiste ou num preenchimento da cavidade mediante enxertos osteocondrais, autólogos ou homólogos, ou até uma artroplastia parcial do joelho. Quando planejamos uma osteotomia tibial alta, através de radiografias panorâmicas de todo o membro inferior, fazemos o cálculo do eixo mecânico e do desvio existente nesse eixo mecânico criado pela deformidade. Então, baseado nas radiografias realizadas, perpendiculares, com linhas perpendiculares ao eixo mecânico, que corresponde ao solo, nós temos uma ideia da angulação. E sabemos que durante a osteotomia, nós vamos corrigir aproximadamente, para cada grau, no caso aí da radiografia são 6 graus, para cada grau corresponde a 1 milímetro de ressecção óssea que nós devemos realizar. Isso é aproximado por uma pessoa de estatura mediana. E então, baseado nisso, nós vamos conseguir fazer uma correção. Como o nosso intuito é jogar a carga não para zero, mas sim para o outro lado, então nós fazemos uma hipercorreção, que deve ser em torno de 4 graus aproximadamente. Com isso, nós vamos conseguir fazer com que a carga caia do outro lado. Mas é dúbia essa maneira que nós fazemos. Geralmente ela leva a bons resultados, porque nós temos um padrão, vamos dizer assim, de estatura no Brasil variável demais, mas basicamente, baseado nos milímetros que nós vamos ressecar em radiografias realizadas durante o ato operatório de controle, nós temos uma ideia da correção que nós vamos obter. Um autor chamado Dugdale, juntamente com Noyes e outros autores, publicaram um trabalho realizado com estudos trigonométricos, estudos da angulação do joelho, em diversas situações, com diversos tipos de indivíduos, em altura, em peso, etc. E eles publicaram um trabalho no qual eles mostram que, na realidade, após nós termos a radiografia panorâmica e vermos o desvio que existe no eixo, nós deveremos fazer um estudo de como vamos compensar esta deformidade. Então, basicamente, eles dividem os joelhos em 3 tipos básicos. O joelho varo, que é aquele que tem apenas uma deformidade localizada no osso. O chamado duplo varo, no qual nós temos uma deformidade óssea associada a uma frouxidão, geralmente dos componentes laterais, levando, portanto, a um aumento do desvio. O triplo varo, que corresponde à associação, além da lesão lateral, a uma lesão também do canto posterolateral, criando, além do mais, uma hiperrotação de todo o sistema. Então isso cria um joelho ainda mais instável. E quando nós temos um triplo varo, é mais difícil fazer um cálculo de uma osteotomia. É necessário primeiro fazer a correção da deformidade existente. Porém, para o joelho duplo varo, como este e o normal, nós somamos o grau de deformidade que existe no osso associado ao da instabilidade, e somando os dois nós vamos ter uma ideia da correção necessária
para que a nova linha de carga, depois de feita a osteotomia, passe exatamente no meio do compartimento lateral do joelho, e não mais no medial, como estava acontecendo antes. Então, baseado nesses estudos realizados, principalmente a nível de prancheta, se chegou à conclusão que a melhor região para que nós façamos a passagem da linha de força é exatamente no compartimento lateral. Se nós dividirmos a superfície da tíbia em percentagens, sendo que no meio é 50%, e daí nós vamos ter divisão em 80%, do outro lado vamos ter 20%, 30%, 40%, assim por diante, se fez uma média e se percebeu que a média melhor para que caia essa linha de carga é em torno de 62%. Então, se nós fizermos com que a linha caia em 62%, nós estaremos fazendo uma hipercorreção necessária. E a maneira que nós temos para fazer a correção é exatamente essa. Nós vamos agora traçar uma linha que passa pela cabeça do fêmur, passa no ponto correspondente a 62% aproximadamente, e daí tiramos uma linha que corresponde ao eixo diafisário da tíbia. Então isso vai definir o ângulo de correção que nós devemos fazer. Esse é um método confiável e que está sendo utilizado já há bastante tempo lá pelo nosso serviço. Os meios de fixação de uma osteotomia tibial de fechamento variam. Então nós temos desde uma simples imobilização até a utilização de agrafes e outros métodos de tratamento. Nós temos uma experiência adquirida durante 20 anos com a utilização de agrafes, que foram criados por Judet, por Coventry, etc., no qual nós procuramos realizar essa osteotomia supratuberositária e fazemos a fixação com 2 agrafes pelo menos. Basicamente, depois da osteotomia realizada, aqui vocês veem os diversos estágios, onde nós temos um joelho varo, e a partir disso nós vamos fazer vias de acesso laterais. Através das vias de acesso laterais fazemos uma osteotomia do colo da fíbula, isolando-se o nervo fibular lateral, e com o uso de osteótomos nós vamos traçar na região supratuberositária o primeiro corte e depois descontamos os quantos milímetros ou graus nós vamos fazer a ressecção da cunha. Realizado isto, nós fazemos o fechamento da cunha e colocamos os agrafes. Então aqui se vê o resultado conseguido de um joelho varo que passou a ser um joelho valgo. Basicamente, a desvantagem que essa técnica tem é exatamente o fato de nós realizarmos uma osteotomia e que muitos cirurgiões ficam atemorizados pelo fato de nós podermos ter uma lesão do nervo fibular. Na nossa experiência, nós não tivemos lesões realizando essa osteotomia. É claro, com todo o cuidado que deve se tomar para evitar-se uma manipulação agressiva do nervo que passa próximo dessa região. Após a operação, nós fazemos uma imobilização sem carga durante 4 semanas, seguida de exercícios sem apoio por mais 4 semanas, já sem a imobilização. Damos o apoio parcial em torno praticamente durante mais 4 semanas, até completarmos 12, quando o paciente já apresenta uma consolidação e passa a ter um apoio total e já apresenta com todo o movimento necessário para o seu joelho funcionar bem. Isto é, ele já recuperou tudo na fase de apoio parcial e principalmente na primeira fase, que vai da 4ª à 8ª semana, realizando exercícios passivos e ativos. Um outro método utilizado por nós foi o método que foi trazido pelo professor Paulo Aliette em 1992, que consiste basicamente no mesmo ato cirúrgico, só que ao invés de nós utilizarmos agrafes, nós colocamos 4 parafusos, 2 na tíbia, na parte proximal e 2 na parte distal, isto é, na região metafisária, e esses 4 parafusos serão apoio para que nós façamos coloquemos 2 arames em 8, fazendo 2 bandas de tensão.
Então nós utilizamos bandas de tensão num duplo 8, que permite que façamos uma compressão, e isso permite uma imobilização bem melhor e uma evolução dos casos, vamos dizer, mais benigna do ponto de vista de iniciarmos a movimentação parcial sem temor algum dos exercícios que nós possamos fazer. Geralmente se dispensa a imobilização, conforme vocês veem, simplesmente um enfaixamento, e o paciente começa a fazer a sua movimentação o mais precoce possível. Aqui vocês têm um caso com evolução, um pós-operatório imediato e já com 2 meses com uma consolidação total que permitiu praticamente o paciente iniciar a carga precoce já nessa fase. Na década de 80, um cirurgião italiano chamado Giancarlo Pudou introduziu um método onde se executava uma osteotomia alta, uma osteotomia supratuberositária de abertura. E ele criou uma placa, que relevou seu nome, placa de Pudou, chamada também de placa calço, que permitia fazer uma osteotomia e ao invés de se retirar uma cunha, se fazia uma abertura. E o calço metálico da placa impedia o colabamento do desvio conseguido para a correção da deformidade. Hoje em dia, nós temos, além da placa Pudou, nós temos outras placas com marcas registradas e que utilizamos dependendo da disponibilidade das mesmas. Basicamente, esta placa, esse método de fazer abertura, tem vantagens sobre as osteotomias de fechamento. A primeira vantagem que nós julgamos foi que a incisão realizada para essa osteotomia é uma incisão longitudinal e que facilita no futuro, se nós precisarmos fazer uma eventual artroplastia, o acesso praticamente é uma continuidade dessa via de acesso realizada por essa osteotomia, sem cruzamentos, sem perigos de necrose. Uma segunda vantagem é a utilização de um material que permite uma correção mais fiel. E além do mais, a distância entre a tuberosidade anterior da tíbia e a superfície articular, ela fica mantida ou aumentada. Enquanto que na osteotomia de fechamento, nós temos uma aproximação da tuberosidade anterior da tíbia. E isso muitas vezes leva a dificuldade se o paciente no futuro necessitar de uma artroplastia total, pela via de acesso ser mais difícil, quando a tuberosidade fica mais próxima. Uma desvantagem é a possibilidade de ocorrer retardo ou falta de consolidação pelo espaço criado. Basicamente, os materiais utilizados são osteótomos, cunhas para se calcular o quanto que nós vamos abrir. E aqui eu tenho como exemplo uma placa com os calços móveis que permite um acerto milimétrico de quanto nós vamos abrir, e esse controle é realizado através do uso de radioscopia. Basicamente, esta placa ela é colocada mediante uma placa molde, conforme vocês veem. Esta placa molde tem a forma da superfície da tíbia, ela é colocada na região exata onde nós vamos fazer a osteotomia, e ela tem 3 posições. Uma posição é o fio proximal, que fica paralelo à interlinha. Depois nós temos os 2 orifícios que permitem a entrada de fios guias, e esses fios guias vão permitir a entrada do osteótomo. Então eles permitem que o osteótomo entre numa determinada região. Quando chegamos próximo à cortical, bem próximo, nós forçando um pouco, percebemos que ocorre uma cede à cortical anterior e ocorre a abertura. Então, nesse momento, nós realizamos a colocação da placa, conforme vocês veem no slide a seguir. Então, aqui se vê a placa colocada e nós temos um controle milimétrico desses dentinhos que permite nós acertarmos perfeitamente o quanto que nós vamos corrigir. Aqui na radiografia se nota a abertura conseguida e depois esse espaço nós preenchemos com enxerto autólogo. É necessário que se coloque enxerto para que nós consigamos acelerar a consolidação e não só esperar por a proliferação de tecido ósseo nessa região. É muito interessante esse detalhe. Esta placa tem que ser colocada o mais lateral, mais medial no caso, porque a osteotomia é realizada medialmente, o mais medial possível. Porque se nós colocarmos ela um pouco mais à frente, a abertura se fará no sentido de levantarmos
fazemos uma abertura anterior e atrás menos. Então, ao invés de nós corrigirmos o desvio que nós queremos, nós estamos fazendo um aumento do sloping, um aumento da inclinação posterior. Então, isso é um dos defeitos existentes nesta placa. Hoje em dia, existem placas que apresentam a cunha de forma trapezoidal. Ela é mais fina na sua parte mais anterior, no caso, e mais larga na região posterior. E com isso nós conseguimos fazer a correção do desvio em varo que nós desejamos. Os cuidados pós-operatórios é o uso de um imobilizador de joelho por aproximadamente 3 semanas, após o que já iniciamos nesta fase, apesar do imobilizador, exercícios isométricos. A partir da 3ª até a 7ª semana é possibilitado que o paciente realize uma movimentação livre, sem carga, continuando a fisioterapia. A carga parcial começa na 12ª, com a carga total a partir da consolidação, que geralmente ocorre na 12ª semana. Aqui vocês têm um exemplo de um caso no qual foi realizada a osteotomia e observem aqui a consolidação total que ocorre. Praticamente nós não temos uma cicatriz da osteotomia realizada, um preenchimento total da cavidade. A osteotomia tibial alta, geralmente nos desvios em varo, ela tem uma durabilidade. E, em média, essa durabilidade, principalmente nos casos de artroses do tipo 1, tipo 2 e no máximo até o 3, tem uma durabilidade em torno de 8 até 10 anos. Geralmente ela tem essa durabilidade mais nos tipo 1 ou 2. Após isso, nós vamos observar uma falência. A falência da osteotomia se faz através do retorno da dor, o retorno da deformidade e, por fim, uma evolução para uma panartrose. Aqui vocês veem um caso que evoluiu para um novo pinçamento, osteofitoses laterais e que exigiu uma artroplastia total. Das osteotomias realizadas e dos pacientes que necessitam, observamos cerca de 10% dos casos, após 10 anos, necessitam de uma artroplastia total. Vamos agora falar sobre as deformidades angulares do joelho com desvio em valgo. O desvio em valgo é menos frequente. Geralmente ele tem uma alteração que se faz durante o desenvolvimento do indivíduo. Ele pega pessoas mais jovens, portanto, ou depois de acidentes, isto é, com desvios pós-traumáticos. A deformidade pura com valgismo geralmente se faz secundariamente a problemas autoimunes, sendo mais frequentes em casos de artrite reumatoide, de lúpus eritematosos ou outras moléstias degenerativas. Geralmente se faz através de uma deformidade progressiva com aumento da dor ligamentar medial pela tensão realizada sobre essas estruturas, que geralmente com o passar do tempo ocorre uma frouxidão progressiva, e isso agrava demais o quadro. Obviamente, nos pacientes já com mais idade, existe o quadro de osteoartrose lateral. Uma das causas frequentes de desvio em valgo no joelho são após as menissectomias laterais, principalmente as menissectomias totais, que têm um desenvolvimento após um período aproximado de 10 anos, o aparecimento de uma artrose que começa, obviamente, no grau 1 de Albach, chegando até o grau 4, e que necessita de tratamento nos casos mais sintomáticos. As deformidades em valgo podem ser tratadas tanto com osteotomias varizantes no fêmur como na tíbia. Os objetivos são minorar a dor, evitar ou retardar o processo degenerativo, transferir a carga de lateral para medial, diminuir a tensão capsulo-ligamentar medial, que é o principal, muitas vezes é o principal queixa do paciente. É uma dor em tensão com instabilidade pela lesão ligamentar progressiva que vai ocorrendo. O objetivo da mesma é esse. Vocês têm que fazer com que a linha de carga
mude do compartimento lateral para o compartimento medial. Agora, o quanto que nós vamos fazer essa transferência? Será como na tíbia, em torno de 62%, ou menos? Aqui se fez um desenho exagerando-se, mas na verdade nós devemos procurar corrigir, fazendo o que ocorra no máximo, no caso de uma osteotomia de fêmur, aproximadamente do 0 até 2 graus, isto é, 2 graus somente de correção, o que é o mínimo que nós possamos. Praticamente nós ficamos na linha, no eixo mecânico de carga. Quando nós realizamos uma osteotomia varizante na tíbia, nós devemos ter, antes de mais nada, uma angulação pequena. Por quê? Porque se nós tivermos uma angulação maior que 10 graus, que geralmente se faz às custas do fêmur ou da tíbia, no caso do fêmur, nós sempre procuramos evitar, porque nós podemos criar uma interlinha totalmente inclinada, conforme vocês veem nesse caso, de uma paciente que sofreu um trauma no joelho e uma menissectomia lateral. E o que ocorreu? Além da menissectomia, ela tinha também já um valgismo na perna. Então, no momento em que nós fizemos a correção, procurando fazer um alinhamento da perna mediante uma osteotomia de fechamento lateral, com o uso dos agrafes, nós criamos uma interlinha inclinada, que ainda bem a paciente não apresentou, pelo menos durante os primeiros anos após o tratamento, nenhuma sintomatologia. Ela melhorou do quadro, mas a possibilidade dela ter um desgaste agora aumentado no compartimento medial é grande. Então aqui essa inclinação da interlinha é uma coisa que faz com que a gente tenha muito cuidado em realizar uma correção de um valgismo na tíbia. A indicação maior é nos casos onde houve uma menissectomia lateral, principalmente. Portanto, essas osteotomias varizantes realizadas no fêmur têm indicação quando nós temos um desvio em valgo de mais de 10 graus ou 12 graus, com o aparecimento de uma artrose unicompartimental lateral, em pacientes com 60 anos, em torno de 60 anos ou mais, sem uma frouxidão em extensão, com também uma limitação mínima do seu grau de extensão total, isto é, ele não chega no 0, fica menor que menos 10, quase que ele chega a 0 graus de extensão, e uma flexão maior que 90, como aconteceu com as osteotomias da tíbia. E é interessante que essas osteotomias são realizadas, na maioria das vezes, em pacientes mais jovens, exatamente como fator de profilaxia do aparecimento de uma artrose, quando eles já têm um desvio em valgo do desenvolvimento. Basicamente, nós utilizamos no nosso serviço osteotomias que podem ser de abertura ou de fechamento. No caso das osteotomias de abertura, nós podemos realizar mediante o uso de uma placa AO, uma placa condilar, que é realizada na região lateral, onde nós fazemos uma secção do osso e daí fazemos um imbricamento. Na verdade, ela corresponde a uma abertura porque existe a criação de um espaço aqui na região lateral. Porém, na parte medial, ocorre uma superposição de tecido ósseo. E com isso nós temos também, na verdade, um pequeno fechamento na região medial. E uma abertura lateral e preenchimento, se necessário, com enxerto desse lado, se ficar um espaço muito grande criado. O importante nesse tipo de osteotomia são cuidados para que nós possamos fazer uma boa colocação da placa. Essa placa tem que ser colocada numa região exata, cerca de 1,5 cm, acima do teto da região da fossa intercondiliana, tanto na frente como no perfil. É necessário que ela siga uma linha que corresponde à linha trapezoidal formada pelos dois côndilos e que tenha uma direção que coincida com a direção da diáfise. Obviamente, isto exige que o indivíduo tenha uma expertise na realização desta prótese. E assim nós conseguimos fazer a fixação e um bom resultado. Uma outra maneira é através da placa de Puddu lateral. Então nós vamos utilizar uma placa calço, como utilizamos na tíbia,
essa placa ela apresenta-se com uma forma de T na região distal, que permite a colocação de 2 ou até 3 parafusos, e novamente agora nós fazemos somente a abertura, não existe imbricamento na região medial, e fazemos uma fixação mais efetiva para permitir que ocorra uma consolidação e se permita uma movimentação precoce do joelho. Aqui eu procuro frisar, principalmente a todos que leem, as necessidades que nós temos na realização dessa osteotomia, de certos cuidados, porque é muito frequente nós temos complicações. Então aqui vocês têm um caso no qual foi feito um planejamento. Neste planejamento, a seguir, nós procuramos fazer em papel uma correção do eixo mecânico, sempre se pensando que o eixo vai cair no zero, próximo do zero, no eixo mecânico verdadeiro. E depois disso se calcula aonde que nós vamos realizar a cunha. E para isso nós devemos tomar cuidado, porque esta placa foi idealizada para a região proximal do fêmur, para as osteotomias ou reduções de fraturas na região proximal do fêmur. E ela se adapta bem ao perfil do côndilo medial do fêmur, na parte distal. Então, baseado nisso, nós temos que calcular aproximadamente o local onde nós vamos fazer a osteotomia, para que ele caia aproximadamente ao ponto final da inclinação do offset, do início do offset da placa. E com isso, nós vamos, quando reduzirmos, fazer com que o côndilo fique encaixado na região do offset e a cortical coincida com a placa para fazer uma fixação com os parafusos necessários para dar uma estabilidade. Então aqui o objetivo final é exatamente criar uma interlinha que seja, vamos dizer, se corrigindo praticamente toda a deformidade existente. As vantagens que nós temos desta placa é que, conforme eu já disse, ela obedece ao contorno femoral, ela permite uma movimentação precoce, ocorre uma compressão focal e o tecido condilar fica praticamente ileso quando nós fazemos uma osteotomia de fechamento com a placa de 90 graus para fêmur. Agora, esta placa, mais complicada que a outra, ela não permite erros, tanto na direção da osteotomia se realizar, coincidindo, conforme eu mostro no esquema aqui que vocês estão vendo, mas principalmente na inclinação da lâmina, que tem que seguir uma direção trapezoidal, acompanhando a forma que tem a superfície articular aqui medial do côndilo femoral. Basicamente, desta maneira, nós fazemos a correção necessária. Aqui se vê um caso no qual nós tínhamos um desvio em valgo de 13 graus e a paciente foi submetida à osteotomia e se conseguiu, após praticamente, já temos aqui uma evolução com 3 anos da retirada da placa e a consolidação, nem se dá para ver mais também a região onde foi feita a osteotomia, com uma moldagem, uma remodelação óssea total da região femoral. E a paciente com uma deformidade praticamente corrigida. Agora, notem que ninguém faz, como acontece no varo, uma hipercorreção. Nós deixamos praticamente no eixo mecânico que a paciente possui do outro lado. Uma boa maneira é fazer a radiografia sempre comparativa com o outro lado e mimetizar o que aconteceu com o outro lado. As principais complicações que nós temos na execução dessa técnica são imediatas, como as fraturas intercondilianas. No momento em que vamos fazer a osteotomia, pode ocorrer, não se faz nunca a osteotomia até o fim, se deixando a cortical íntegra aqui para se permitir um imbricamento ósseo. Então, nesse momento em que fazemos a retirada da cunha, se existir um tecido mais fraco aqui, ou nós não chegarmos até a cortical lateral, pode acontecer uma fratura, como neste caso. E aqui vocês veem os parafusos colocados para redução da fratura, seguido da colocação da lâmina e da osteotomia realizada. Evoluiu bem este caso, mas é uma complicação geralmente que pode acontecer. Uma segunda complicação é quando nós não calculamos bem a altura em que se faz a osteotomia. E com isso,
nós criamos um espaço enorme entre o encaixe do côndilo em relação à cortical. Então isso pode criar uma instabilidade, levando à fadiga do material e perda da redução. Uma terceira complicação do acesso medial, que sempre lembramos, é que na parte mais proximal, nesta região, nós temos a presença do canal de Hunter, onde passa a artéria femoral. Então devemos ter muito cuidado nas vias de acesso mais proximais para evitar uma lesão vascular. Um erro que eu já citei, que é a direção da placa. Então imaginem como foi colocada esta placa. O indivíduo fez a placa um pouco mais anterior, veja que ela está saliente em relação à cortical lateral, e a sua parte distal ela saiu fora do côndilo. Então aqui noto que houve uma extrusão da placa na região do côndilo posterior. Então esta placa exige expertise para ser realizada. Como complicações tardias, nós temos a perda da correção obtida. Esse caso que nós estamos mostrando, vejam, foi feita uma placa condilar lateral, ocorreu uma falta de consolidação e uma recidiva da deformidade. Isso tudo é produto da evolução de coisas que podem acontecer, primeiro pela expertise do cirurgião, segundo pela própria evolução biológica do paciente. É necessário o segmento com períodos, com radiografias, e no caso, se nós observarmos uma alteração, nós temos que reoperar o paciente para garantir uma boa evolução. Bom, passamos agora a apresentar aos senhores os casos para mostrar a vocês a execução dessas técnicas que procuramos explanar. Então, o primeiro caso é um paciente de 53 anos que sofreu uma lesão no joelho há 20 anos atrás, e ele fez uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do lado esquerdo. E ele evoluiu muito bem, ele voltou à prática esportiva, praticamente voltou a ter uma vida normal. Conforme vocês veem aqui, ele nos procura agora com dor após os esforços há 2 anos, diminuiu a capacidade de caminhar, ele ainda corre, mas sente dor aos primeiros passos da corrida, que se faz desistir. Nós fizemos as radiografias, observamos aqui na panorâmica dele que ele apresenta material de síntese presente, e esse material nada mais é do que os parafusos que serviam como postes para a fixação dos arames que foram utilizados numa técnica de reconstrução do ligamento cruzado anterior, usando-se o ligamento patelar. Então aqui se vê bem os parafusos tipo poste, o enxerto localizado aqui dentro, ósseo totalmente integrado, e aqui novamente a alça que envolvia o botão ósseo patelar preso no arame. Mas ele apresentava um varo duplo com uma frouxidão lateral, praticamente uma artrose de Albach tipo 2/3, com um afundamento aqui já na região medial. Aqui na reconstrução tomográfica se observa que ele tem uma artrose não somente atingindo também a parte medial, mas algum comprometimento lateral, que não é visível ao raio-x, somente na reconstrução tomográfica. E o que fazer com um paciente desse? Ele apresentava o seu ligamento cruzado suficiente, não apresentava uma frouxidão. Então, nós fizemos uma osteotomia de abertura. Foi feita essa osteotomia, se calculou o quanto nós deveríamos corrigir, não somente no varo, mas também pelo duplo varo, pela frouxidão que foi mostrada, e aqui vocês veem a colocação da placa, uma placa tipo Anthony, com um espaço, um gap criado suficiente. Vejam que a direção do traço, geralmente o traço se inicia quase paralelo, um pouco oblíquo em relação ao côndilo lateral, e a abertura faz com que o outro se abra, mas se permaneça fechado na região da cortical posterior. Quando ocorre a abertura aí, nós perdemos o controle de quanto nós vamos corrigir na angulação. Uma coisa importante é que, conforme eu já disse antes, a osteotomia tem que se fazer e a colocação da placa tem que ser aproximadamente na região mais medial e posterior, para que nós façamos a correção real. Se nós colocarmos esta placa mais anterior, nós podemos provocar uma inclinação do sloping,
e então é necessário que se tome esse cuidado quando realizamos a osteotomia de abertura. Esse paciente, aqui se vê detalhes da técnica com a colocação da placa, e logo após nós colocamos enxerto, e obviamente a colocação de enxerto é fundamental. O enxerto foi tirado do côndilo femoral do paciente. Nós fizemos uma pequena janela, retiramos o enxerto cortical e esponjoso, preenchemos a cavidade, e aqui ocorreu uma integração do enxerto com consolidação, uma hipercorreção do varo, e o paciente voltou a ter o seu joelho totalmente corrigido e voltou às suas atividades normais. Então esse é o objetivo de uma osteotomia. Na evolução desse paciente, ele está avisado que, dada a gravidade do caso e já os sinais tomográficos de uma lesão do compartimento lateral, ele provavelmente evoluirá para uma artrose daqui 8, 10 anos e talvez necessitará de uma artroplastia total do joelho. O segundo caso é um paciente que, inclusive, não foi operado no Brasil. Ele trabalhava num país vizinho e era o trabalhador braçal, e ele sofreu um acidente esportivo em 1994 e foi realizado nele, no estado que ele morava, antes de ele viajar para fora do país, foi realizado uma meningectomia medial, seguida de uma artroscopia no ano 2000. Depois, 2 anos após, ele apresentava uma frouxidão. Ele foi submetido a uma reconstrução do ligamento cruzado anterior com 41 anos, sem melhora alguma. No ano 2009, ele se encontrava trabalhando fora e com dor no joelho, com uma deformidade, e ele foi submetido a uma osteotomia valgizante do seu joelho direito. Em abril, ele começou a marcha, seguido pelo aconselhamento médico que ele fez depois da osteotomia, e começou a notar que o joelho dele começou a deformar-se de novo, com um retorno à situação anterior, piorando inclusive. Ele apresentava um desvio em varo mais intenso do que antes. Apresentava uma boa movimentação, uma flexo-extensão ativa e passiva normais, mas usava bengala, dada a grande instabilidade que ele tinha durante a marcha. Muito bem, as radiografias desse paciente mostrou que foi realizada uma osteotomia de abertura valgizante. Nesta osteotomia de abertura foi feito o preenchimento da abertura mediante o uso de um material que não parecia enxerto ósseo, parecia uma outra estrutura. E ele nos informou pessoalmente, dizendo que colocaram cimento dentro da osteotomia. Nós julgamos que a colocação de cimento não deveria ser, porque o cimento não permite a consolidação mesmo. E o que aconteceu foi que houve um colapso total, com afundamento, com soltura e quebra dos parafusos. Os parafusos estavam já quebrados e a deformidade se retornou de uma forma total. Então, pensamos, o que será isso? Poderia ser cimento? Poderia ser a hidroxiapatita, que é utilizada por alguns cirurgiões para preenchimento, esperando que com ela ocorra a proliferação de tecido ósseo. Colocar enxerto homólogo, ou até enxerto heterólogo, em alguns serviços são utilizados enxertos de suínos. Então, diante disso, nós propusemos que se fizesse uma revisão. E na revisão, aqui se observa que retiramos o parafuso, porém saiu somente a cabeça e uma parte do parafuso, porque ele se encontrava quebrado. 2 parafusos quebrados. E na região da osteotomia, observamos um tecido sólido que se esfarelava como areia nesta região e que foi retirado com curetagem da osteotomia realizada. Observamos que isso era hidroxiapatita, ou seja, o 6-trifosfato de cálcio, que tem nomes comerciais, que não vem ao caso. Mas fizeram o preenchimento com hidroxiapatita sem que ocorresse integração. Aqui se observa os 2 parafusos quebrados, que foram deixados dentro da superfície proximal. Nós fizemos a colocação das cunhas de abertura para ver o quanto que nós deveríamos providenciar a correção. Vimos a angulação necessária, aqui se vê a colocação já da placa na sua posição melhor, dado ser uma revisão, após o que nós fixamos. Então aqui se vê a placa fixada, a correção total,
e preenchemos o espaço vazio com enxerto ósseo autólogo. Fizemos uma incisão na crista ilíaca do paciente, tiramos bastante tecido córtico esponjoso e preenchemos toda a cavidade. Ocorreu uma correção da deformidade e ele evoluiu para a cura. Isso nos traz uma lição. Para nós, que não temos experiência em utilizarmos a hidroxiapatita, esse caso nos mostrou que realmente, em alguns casos, a evidência é que ela não facilita tanto a consolidação como se diz. Nós continuamos usando enxertos autólogos e também homólogos de banco, dado a condição de nós termos o banco de osso, que permite facilmente que nós tenhamos o quanto quiser de estoque de tecido ósseo para preenchimento dessas cavidades. Vamos agora a perguntas que... E as perguntas, a primeira questão é: as osteotomias altas tibiais podem ser realizadas em joelhos de jovens com esqueleto imaturo? A lesão da cartilagem fisária proximal da tíbia, na execução do corte ósseo, pode levar a um distúrbio de crescimento, sendo contraindicada em qualquer parte do nosso corpo, mas principalmente no joelho. Em jovens, há a possibilidade de correção de deformidades angulares através das epifisiodéses temporárias ou também definitivas. Se o paciente não possuir mais um potencial de crescimento para correção, então espera-se o fechamento da placa fisária para se propor uma osteotomia corretiva neste sítio, depois que ocorrer a maturação do seu sistema esquelético. Existem outros métodos de realizar-se as osteotomias corretivas das deformidades angulares no joelho? Num dos slides eu selecionei alguns métodos dos quais nós utilizamos durante uma certa época da nossa experiência. As osteotomias podem ser realizadas com uma forma cupuliforme, no plano frontal, com o seu ápice voltado para a superfície articular. Alguns cirurgiões aplicam este procedimento tanto nas osteotomias altas como no fêmur. As dificuldades inerentes a tempo da consolidação e perda do posicionamento dependerão de como manter a correção obtida, necessitando muitas vezes de gesso, o uso de fixadores externos, sendo é claro que esse método funciona muito bem em crianças ou jovens em crescimento, onde a capacidade de consolidação é grande, e mediante uma simples imobilização com fios cruzados seguidos de mobilização, nós temos a consolidação. Nas osteotomias femorais, pode ser executado um corte em V, tipo chevron, no plano sagital. Isso permite a correção angular para as deformidades, tanto em varo como em valgo, sendo utilizadas, inclusive, na osteossíntese, geralmente de placas colocadas na região anterior do fêmur, onde nós temos substância para fazer a fixação tanto proximal como distal. Por que o posicionamento da placa ou do espaçador pode alterar a inclinação posterior, o sloping, da superfície articular tibial no plano sagital? Durante a nossa explanação, eu procurei mostrar duas vezes, tanto na discussão do caso, como durante a explanação, que se o espaçador for colocado mais anteriormente, a abertura ocorrerá com elevação da parte anterior da tíbia, exagerando a inclinação posterior, criando conflitos cinemáticos e mecânicos e reduzindo a extensão total do joelho. Por isso, aconselha-se que a placa tipo calço deverá ficar o mais medialmente, com desinserção parcial do ligamento colateral medial superficial, conforme se viu no primeiro caso mostrado, onde se fez o descolamento do ligamento e depois se faz a sutura, inclusive, sobre a placa. Atualmente existem placas com os calços trapezoidais, conforme eu afirmei, que podem parcialmente reduzir este evento. O calço sendo mais espesso na porção posterior
faz com que o desvio seja realizado no plano anteroposterior e não no desvio no plano sagital, se nós colocarmos anteriormente. Uma outra questão, num joelho com duplo varo, a presença de um ligamento cruzado anterior insuficiente, a osteotomia deverá ser acompanhada sempre de uma reconstrução do ligamento. Em pacientes adultos, na meia-idade, esportistas de lazer, a osteotomia com hipercorreção vai diminuir as tensões sobre o complexo capsulo-ligamentar lateral, reduzindo as principais queixas, a instabilidade lateral e a dor pela tensão que o desvio em varo permite. Contudo, obviamente, se o paciente estiver incapacitado, apresentando manobras positivas como o pivot shift, então, dependendo da qualidade do esporte praticado, do esforço necessário, então nós poderemos fazer a osteotomia e a reconstrução ligamentar associadas, ou num segundo tempo, isto é, face a reconstrução e, após a consolidação da mesma, planejamos fazer o ligamento. Essa segunda opção é a preferível pelo nosso grupo. No tratamento de uma artrose unicompartimental, quais as vantagens e desvantagens da osteotomia valgizante em comparação com a hemiartroplastia do joelho? As vantagens da osteotomia é que se trata de uma solução biológica, com manutenção das superfícies ósseas e articulares, permitindo a volta completa a atividades com esforço, inclusive a prática esportiva, com mínimas limitações. Ela é indicada para pacientes mais jovens do ponto de vista biológico. O paciente pode ter 60 anos e ser um atleta ainda, como método profilático no surgimento ou progressão da artrose também. No futuro, a execução da artroplastia total eventual é beneficiada se nós tivermos um estoque ósseo intacto, isto é, sem a presença da hemiartroplastia. Neste caso, se faz muito mais fácil uma artroplastia total, se for necessário, em cima de uma osteotomia do que em cima de uma artroplastia parcial. As desvantagens ainda se referem à própria artroplastia. Mas eu gostaria de frisar inicialmente que a osteotomia tem uma desvantagem. Ela exige a redução das atividades até ocorrer a consolidação, enquanto que na artroplastia parcial retorna depois de 2 semanas às suas atividades normais. E ela também, aliás, por facilitar um pouco, por manter o estoque ósseo, quando nós a realizamos, ela pode dificultar procedimentos futuros, pela presença do material de síntese, que é necessário ser retirado, e também, principalmente nas osteotomias de fechamento, quando existe uma aproximação da tuberosidade anterior da tíbia da interlinha articular, dificultando vias de acesso, eversão de patela, etc.